existem diversos transtornos de humor que merecem ser comentados. E talvez o grande queridinho das provas de residência seja o transtorno depressivo maior, que está aqui por último nessa lista, mas não é menos importante. E justamente por ser o transtorno de humor mais comum, a gente vai começar falando exatamente sobre ele. O transtorno depressivo maior é um quadro que envolve um período necessariamente superior a 2 semanas. Neste período, alguns sintomas são bem clássicos e evidentes. A presença de humor entristecido, a presença de anedonia, que é a sensação de falta de prazer com os afazeres costumeiros, a sensação também de perda de interesse nos interesses habituais e alguns outros sintomas que não devem ser negligenciados. A presença, por exemplo, de pensamentos relacionados à morte e até mesmo de ideação suicida, além de algumas queixas somáticas como a sensação de fadiga e a insônia, tipicamente tardia, a insônia em que o paciente consegue até começar a dormir, mas por volta de 3, 4 horas da manhã acaba não conseguindo dormir novamente ao acordar. Um ponto importante é nós lembrarmos que, em algumas populações específicas, o quadro tende a se apresentar de uma maneira um pouquinho diferente. Nos pacientes idosos, por exemplo, as características do episódio depressivo tendem a ser mais por sintomas cognitivos. Os idosos, em muitas situações, começam a apresentar queixas como desatenção, esquecimento, e é muito importante nós descartarmos a possibilidade da chamada pseudodemência da depressão. Nas crianças, sintomas como anedonia e tristeza não são tão comuns logo de cara. Em geral, os primeiros sintomas são a queda no rendimento escolar e o isolamento social. A criança ou adolescente começam a buscar ficar mais dentro do próprio quarto, distante do restante da família. E nos idosos, em geral, os primeiros sintomas envolvem sintomas cognitivos, queixas como falta de atenção e queixas como esquecimento, queixas de memória recente começam a vir à tona. Porém, estes quadros mais atípicos não são os quadros mais cobrados nas provas. Nas provas, em geral, a questão traz de bandeja, traz um quadro depressivo muito evidente. Então, olha aqui essa questão do SURSE, da prova de 2020, que traz um paciente do sexo masculino, frentista, de 45 anos, casado e que te procura lá na UBS devido a faltas constantes no trabalho e sintomas de tristeza, de falta de vontade de sair da cama. E ele também nos traz um sintoma bem importante, que é a perda do interesse em jogar o seu futebol tradicional. Além disso, ele chora durante a consulta. Esse é o típico quadro depressivo que virá a você nas questões. E aí, um aspecto crucial é a gente interrogar a possibilidade de um episódio depressivo maior e lembrar dos diagnósticos diferenciais. Aí, muito cuidado, porque se a questão traz um quadro depressivo que parece não se completar, um quadro depressivo aparentemente leve, que se arrasta por um período mais crônico, muito cuidado, porque podemos estar falando de outros 2 transtornos do humor extremamente importantes: a distimia e a ciclotimia. Na distimia, o que nós temos? Um paciente que parece deprimido, entre aspas, de maneira leve, mas crônica, sustentada por um período superior a 24 meses, e que neste quadro se destaca a irritabilidade. É um paciente muitas vezes rotulado como rabugento ou ranzinza. Um personagem muito emblemático para rotular a distimia é o personagem Eustácio, do desenho Coragem, o Cão Covarde. Um personagem idoso e tradicionalmente rabugento e bastante irritado. Isso é bem diferente da ciclotimia, porque na ciclotimia a gente possui um quadro que até mesmo pelo próprio nome nós podemos deduzir que se trata de um quadro marcado pela variação do humor. Este paciente
dentro de um mesmo dia, experimenta sintomas depressivos e também hipomaníacos, de irritabilidade, de elação do humor.